Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Já aproveitando novamente para agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos. Hoje o item 44 do livro Opinião Espírita, Silício e Vida. Mas antes de mais nada, para nossa preparação, eu trouxe aqui do livro Vinha de Luz o item número 110, que chama Caridade Essencial. Obviamente este não foi ao acaso, escolhi porque ele tem total sintonia com aquilo que a gente vai estudar hoje. E ele começa assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimenta o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. E para a gente iniciar a nossa conversa, antes fazer a prece, hoje eu vou fazer a prece com uma música. A música se chama O Dia. Então eu peço que todos ouçam com o coração aberto a música e possam já se conectar no plano espiritual superior através dos espíritos amigos que estão nos ajudando nesse momento. Quando o dia amanhece, o sol se abre e ilumina a natureza, vibrando a alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade,
quando o dia irradia evolução, nos educando para a vida. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. O dia, o dia. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Que assim seja. Bom, então vamos começar a nossa pequena conversa aqui, falando do tema silício e vida. E aí eu trouxe só uma pequena contextualização, né, do que a gente vai falar, porque não é algo muito, as palavras, né, a palavra silício não é algo muito comum no nosso vocabulário, e ela veio, essa palavra, de uma túnica, né? Silício de verdade é uma túnica, que eu trouxe essa representação aí que eu busquei para ilustrar. Uma túnica, cinto ou cordão de crina que se traz sobre a pele para mortificação ou penitência, ou seja, ele é algo que incomoda, algo que não é gostoso de estar usando. E o termo vem do latim, né? Quer dizer feito de pele de cabra, ou que quer dizer tecido áspero ou grosseiro. Hoje em dia não se usa mais esse tipo de vestimenta, mas existem ainda outras formas de você usar como silício, né? Coisas diferentes. Um arame, às vezes amarrado na perna ou amarrado no braço, que a pessoa usa o dia inteiro aquilo, e aquilo vai incomodando, vai machucando um pouco a pele também. Então ele é algo feito por uma penitência, algo feito por uma mortificação ou um sacrifício. E aí eu fui buscar se hoje em dia ainda é usado. Sim, é usado, algumas religiões ainda acreditam dessa necessidade, e eu fui buscar uma justificativa para isso, para que a gente possa entender também essa visão desse silício que ainda acontece, né? E eu peguei no Facebook de um padre, eu não o conheço, eu realmente procurei alguma coisa na internet e eu achei essa frase aqui do padre Paulo Ricardo. E ele fala o seguinte: o sentido do uso do silício é a mortificação, isto é, buscar ordenar as coisas dentro de nós mesmos, já que nossa carne corrompida quer governar a nossa alma. E aí, sem querer discutir a crença deste padre e dos nossos irmãos que são católicos e veem nisso algo importante, não queremos aqui discutir essa importância para essas pessoas, né? Não é nosso objetivo, mas tentar entender essa frase de acordo com o que a gente conhece do Espiritismo. E aí, na nossa visão, no nosso entendimento espírita, tem um ponto bastante complicado aqui, falando que a carne quer governar a nossa alma. Quando nós sabemos que o corpo, a carne, mesmo sendo algo muito importante, fundamental para a nossa evolução aqui na Terra, porque nós que somos espíritos não conseguimos reencarnar sem o nosso corpo de carne, né? Então ele é muito importante, ele não tem condições de governar e dominar a nossa alma, de governar e dominar o nosso espírito. É sempre o contrário. O espírito é soberano, o espírito comanda a carne, o espírito que é certo ou o espírito que é errado. Então esse instrumento nosso de ação na Terra, que é importantíssimo, ele simplesmente faz o que nós mandamos. E quem somos nós? Espíritos, que usamos de um corpo físico
para poder agir aqui na terra. Então, a gente tem que pensar ao contrário. Se eu quero me transformar, não adianta eu mortificar a carne, porque a carne simplesmente é o nosso instrumento. Então, eu preciso fazer o quê? Transformar o espírito, ou seja, nos transformar. Então, se a gente quiser evoluir, é isso que eu preciso fazer. Deixar de lado os velhos hábitos, tudo aquilo que eu gosto de fazer, mas que eu sei que não é certo, e buscar o aperfeiçoamento do nosso espírito, ou seja, o nosso aperfeiçoamento, né? Então, se tem uma frase muito errônea, muito errada, que a gente tem que esquecer do nosso vocabulário, é aquela que diz que a carne é fraca, que normalmente é justificativa para todos os nossos erros. A carne é fraca, então eu não resisti àquela tentação, eu não resisti àquele erro, porque a carne é fraca. Não. A carne não é forte, a carne não é fraca. A carne é instrumento da ação de nós, espíritos. E esse sim é fraco e é esse que precisa de melhorar, é esse que precisa de burilamento, é esse que precisa evoluir. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas, aqui já pegando, continuando no livrinho do Opinião Espírita, está escrito ali, né? A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé, os cilícios, para ganhar o céu. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. É óbvio que existem muitas pessoas que fazem esses sacrifícios, esses cilícios, de muito boa fé, realmente acreditando que aquilo pode ajudá-los, e muitas vezes realmente ajuda, porque ela faz uma conexão com isso, com a transformação que ela quer ter. Isso pode até dar o resultado, mas a mortificação do corpo não é exatamente o que fez ele se transformar, mas sim usar isso para transformar-se a si mesmo, porque Jesus não pede este tipo de sacrifício, ele pede a misericórdia para com o próximo. E se a gente for buscar no Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho, que é o Bem-aventurados os aflitos, item 26, lá tem uma pergunta que é a seguinte: haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? E aí seria o momento que eu estaria, se eu estivesse perto de vocês, eu perguntaria para vocês, o que vocês acham? Existe mérito quando a gente agrava uma prova por meio de sofrimentos voluntários? Os espíritos respondem de duas formas. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Ou seja, quando esse sofrimento que nós nos impomos tem a ver com o bem do próximo, isso faz todo sentido. E quando que isso acontece? Quando que eu me imponho um sofrimento para auxiliar ao próximo? Alguns exemplos que estão no próprio Evangelho. Eu posso, por exemplo, me privar de alguma coisa, de um alimento que eu necessito, de uma coberta que eu necessito, para que alguém que necessite mais do que eu ainda possa se alimentar, possa se proteger. Então eu estou me impondo um sofrimento para auxiliar alguém. Eu posso me impor um sofrimento também quando eu saio da minha casa numa situação confortável, numa situação tranquila, e eu vou até outra pessoa, num lugar às vezes que a gente não teria condições de morar ou não teria coragem de morar, mas que a gente chega até ele, chega lá para poder auxiliar aquela pessoa com qualquer coisa que seja. Um alimento também, uma palavra amiga, qualquer coisa que vai auxiliar essa outra pessoa. Ou seja, são formas que eu faço, onde eu estou me prejudicando de alguma forma, eu estou me mortificando porque eu estou me colocando numa situação pior do que aquela que eu poderia ter para auxiliar alguém, para poder ir até alguém e fazer a caridade, fazer o bem, auxiliar de alguma forma. Mas tem outro lado dessa moeda também, onde os espíritos falam que não há mérito, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí
só há egoísmo por fanatismo. Ou seja, quando eu me coloco em situações ruins de sacrifício, mas que não vão auxiliar a ninguém. E talvez eu pense, né, que seja um auxílio somente para mim. Então, o que nesse capítulo do Evangelho ele nos lembra que eu já tenho tantas provas, eu já tenho tantas dificuldades, para que sacrificar o meu corpo também? Para que debilitar o meu corpo? Isso não vai ajudar em nada. Simplesmente isso não vai ajudar em nada. Debilitar o meu corpo vai muitas vezes dificultar a execução das tarefas que eu preciso fazer, tanto para a minha vida, do dia a dia, dos meus estudos, do meu trabalho, minha família, quanto também prejudicar as formas que eu posso vir a utilizar, a ajudar o próximo. Então esqueçamos as mortificações inúteis, esqueçamos o sofrimento que não é pensando no próximo. E o que a gente precisa buscar? Qual que é a lógica? Qual que é a ideia que o Espiritismo nos traz? E aí, no livro Opinião Espírita, traz a lógica. O que a lógica espírita aconselha? Disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Disciplina, pessoal, é algo muito importante e às vezes muito difícil da gente conquistar. Principalmente quando estamos falando de defeitos que temos que precisamos mudar, hábitos ruins que temos que precisamos mudar. É muito difícil. Todos aqui sabem como é difícil mudar um hábito ruim. E a gente precisa de muita perseverança, muita disciplina. Mas isso tem que ser algo que, pouco a pouco, vai nos trazendo ganhos, vai nos trazendo coisas boas. Só o rigor que me priva de tudo, que me atrapalha até no meu dia a dia, não vai fazer com que eu queira me transformar. Um exemplo que a gente sempre dá é a questão de atividade física, né? Todo mundo fala que eu preciso criar o hábito, né? E para criar o hábito não é fazer um dia, outro dia não, faz uma semana, depois para. É um hábito e o hábito tem que ser cultivado dia a dia. Disciplina dia a dia, transformação íntima dia a dia. É isso que eu preciso fazer. Não se matando um dia, voltando ao exemplo da ginástica, né? Fazendo um dia tudo que eu puder. Só que no outro eu estou morto, não aguento mais fazer nada. Então não é por aí. Disciplina edificante, aprendizado pouco a pouco, transformação diária, transformação no dia a dia. Austeridades que rendam educação e progresso. Isso tem muito a ver com o primeiro item também, né? A gente vai se educando, vai se transformando aos poucos e cada pedacinho que eu caminho, cada pedacinho que eu ando, me mostra um progresso. Nossa, eu melhorei isso. Ontem eu fazia tal coisa, hoje eu já não faço mais. Olha que legal. Isso vai me dando ânimo, vai me dando sustentação. Regimes que frutifiquem compreensão e beneficência. Compreensão para conosco mesmo, porque nós somos espíritos em evolução, ainda temos muito a aprender e estaremos aprendendo sempre, mas ainda vamos errar muito, né? E compreensão também para com o próximo, sabendo que o próximo também erra e não adianta a gente querer que ele seja sempre correto conosco, acerte sempre conosco. Nem sempre eles vão conseguir fazer isso, assim como nós também não conseguimos. E é isso que a gente precisa compreender, é essa compreensão com a nossa velocidade de aprendizado e transformação e com a velocidade de aprendizado e transformação do próximo. E a beneficência que vai nos ajudar a praticar, a iniciar a prática do bem, a iniciar a prática da caridade, mesmo que seja materialmente no começo. Talvez a gente não tenha um tempo para ir até o próximo que está necessitando, mas devagarinho isso vai se transformando em algo que não é só material, que a gente vai se envolvendo. E com relação à beneficência, é legal que todos lessem no capítulo 12º do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, o item 4, que chama os infortúnios ocultos. É um item que tem uma historinha muito interessante, muito didática sobre a beneficência, onde a mãe e a filha auxiliam o próximo e a mãe consegue dar nesse trabalho um ensinamento muito forte, muito importante para a filha e para nós também. Então depois dê uma olhada lá no capítulo 12º, item 4,
do Evangelho segundo o Espiritismo. Cooperação por escola. Hoje em dia, nós vivemos cooperando. Não existe mais, ou praticamente já está extinto, aquelas pessoas que fazem tudo sozinha, que conseguem trabalhar sozinha, empresas que fazem tudo do início ao fim. Colaboração, cooperação. E a cooperação, que ajuda o nosso trabalho no dia a dia, também nos ajuda na transformação. Quando eu coopero com alguém que está precisando de ajuda, que está precisando de um apoio, essa cooperação que eu faço com esse alguém me torna uma pessoa melhor, porque eu estou auxiliando, faz com que eu aprenda também, porque no momento que eu estou cooperando com alguém, esse alguém coopera comigo, me ajuda, me faz crescer também. Essa escola de cooperação, de auxílio mútuo, é importantíssima, é primordial, muito melhor do que um sacrifício inútil, que não me traz nada de bom. E o trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. O trabalho é fundamental, o trabalho é importantíssimo. Quem não trabalha, tudo que deixa de trabalhar, ou seja, tudo que não se movimenta, emperra. E o trabalho é uma ótima fonte de movimento, de transformação. E faz com que eu aprenda dia a dia. Sempre que eu estou trabalhando, e o trabalho, vocês sabem, não é o trabalho só no meu ganha-pão, não é o trabalho só na casa espírita, é o trabalho do dia a dia. É a convivência familiar, é a convivência na escola, é a convivência na rua, é você ler um bom livro, é o trabalho também, e nos traz muito aprendizado. Tudo que eu faço que vai buscar me melhorar, me transformar como o espírito eterno que eu sou. E eu trouxe uma poesia que corrobora um pouquinho disso, principalmente da questão de como é difícil crescer, como difícil é, às vezes, eu me transformar. E a poesia se chama Crescer, ela diz assim: como é difícil transformar o que sempre fiz, desde que me conheço como um pequeno aprendiz, que olha, tenta, mas não consegue mudar, pois prefere manter o que parece bem estar. E é isso que o coração pequeno diz, quando segue errando, mas querendo ser feliz. Ele sabe que precisa se modificar, e como não consegue, se põe sozinho a chorar. Mas por quê? Se a vida é isso mesmo. Não é ficar vagando no mundo a esmo, e sim buscar a mudança que dói. Mudança que traz a paz que queremos, pois um dia já crescidos, é lá que chegaremos, seguindo o caminho do bem que constrói. Dia a dia, mudança que muitas vezes dói. Todo mundo aqui sabe como é difícil mudar, como é difícil crescer, como é difícil deixar velhos hábitos para trás e conquistar novos hábitos. Mas é isso que precisamos fazer, buscar crescermos através sempre do trabalho. Por quê? Porque o trabalho transforma. 1 minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Esse texto todo ele está no livro Opinião Espírita, lá no item 44, que é o que a gente está estudando hoje. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Não somos, na parte do corpo físico, imortais. Somos imortais em espírito, mas precisamos nos cuidar. Precisamos do corpo para continuar a nossa encarnação. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxiliar extravagâncias de vestuários. É sempre o trabalho nos ensinando algo. É essa a relação que esse texto faz. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando desconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Quando a gente percebe a dor do outro, percebe o que o outro passa por não ter o que temos, nós passamos a agir diferentes. E isso nos transforma. Isso faz com que nos tornemos pessoas melhores. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar
que nos aconchega. Ou seja, todo o trabalho que fazemos vai nos ensinar algo. Se fizermos esse trabalho com amor, com carinho, buscando não somente estar lá para fazer uma obrigação, mas estar lá para fazer de coração, entendermos a dor do outro, percebermos e aprendermos através do outro, porque nesses exemplos aqui são pessoas que têm alguma necessidade e poder aprender com essas necessidades dos outros e não cometermos os erros ou não nos deixarmos chegar onde eles estão, é um aprendizado muito melhor do que um aprendizado onde nós precisemos passar pela dor que o outro já passou. O trabalho nos auxilia isso, o trabalho nos ajuda nisso e todo o trabalho é muito importante. O trabalho transforma. E aí eu queria trazer uma música que fala justamente da importância do trabalho, que se chama É Preciso. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo para as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. Depende de nós, depende da nossa força, da nossa disposição. Não depende de nada externo, não depende da mortificação do corpo, depende de nós nos transformarmos. E aí, terminando já agora, último parágrafo do livrinho do Opinião Espírita. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que povoam jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Ou seja, é de dentro para fora. A nossa transformação vem primeiro. A nossa transformação é íntima, é pouco a pouco, é no dia a dia. Está dentro, não está no nosso corpo, está em nós, espíritos que somos. E se nós conseguirmos fazermos essa transformação pouco a pouco, dia a dia, mudando hábitos, criando novas rotinas, criando novos hábitos melhores do que nós temos hoje, nós conseguiremos nos transformar aqui dentro. E aí isso vai se exteriorizar através das nossas atitudes, das nossas conversas, da forma como tratamos os outros e da forma como tratamos a nós mesmos. Como tratamos o nosso corpo, sem silícios, sem mortificações, mas com cuidados, sabendo que o corpo é um instrumento muito importante, mas nós somos espíritos. E é o espírito que evolui, é o espírito que cresce, é o espírito que se transforma. E o nosso corpo é algo bendito, pois nos ajuda em toda essa transformação. Que saibamos cuidar dele, para que ele possa nos manter aqui encarnados pelo o maior número de anos possível, como a gente programou, para nos dar a oportunidade de transformação íntima. E com essa transformação íntima nos tornarmos pessoas melhores, que cuidam bem do corpo e do espírito. Obrigado, uma boa noite a todos e
E agora faremos a nossa prece de encerramento para terminar a nossa conversa de hoje. Querido amigo Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade bendita do trabalho, pedindo mais uma vez o amparo e o apoio para que possamos, pouco a pouco, nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de aprendizado, de conhecimento que a doutrina espírita nos traz e que possamos usar este conhecimento para a nossa transformação interior. Obrigado, Senhor, por tudo que temos e nos auxilia a cada dia, nos auxilia a sermos pessoas cada vez melhores. Obrigado, nos ajude sempre, que assim seja. Mais uma vez, obrigado e que a paz de Jesus continue conosco na noite de hoje. Que assim seja e até a próxima.